Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Maria Lima Karjalainen, uma brasileira que mora na Finlândia. E o vídeo de hoje, gente, é para fazer a parte 2 de como eu conheci o meu marido finlandês. Porém, hoje eu vou focar de quando a gente decidiu ficar juntos até eu me mudar para a Finlândia. Então, sem mais delongas, vamos lá? Kirkkaudessa soittaa, kuiniste taivaan kansi soi. Yön valtakaa mun valkeus jo voi. Então, gente, no último vídeo eu parei quando meu marido veio me visitar aqui 2 vezes no Brasil e quando ele voltou para a Finlândia da segunda vez, foi quando a gente teve uma conversa para decidir o que fazer da nossa vida, como é que a gente ia ficar juntos. Então, tivemos várias conversas, entre elas a gente estava vendo se ele poderia vir para cá, como eu sou concursada no Brasil, seria a melhor opção, né? Que aí eu não precisaria largar meu emprego. Só que no atual emprego dele, apesar dele poder naquela época vir para o Brasil me visitar e poder trabalhar de lá, isso não poderia ser permanente. Ele não poderia vir morar fora da Finlândia por várias questões. Então, outro aspecto que a gente considerou também foi o fato de eu já falar inglês e ter minha experiência como professora de inglês e português aqui no Brasil, que isso poderia ser benéfico na Finlândia. Então a gente começou a pesquisar e várias questões, né? E a gente viu que, primeira coisa que a gente resolveu ok, vamos ficar juntos e eu vou para a Finlândia, não ele vir para o Brasil. De que forma? Primeiro a gente conversou, ok, eu poderia fazer um mestrado na Finlândia, eu poderia aplicar para um mestrado, aí a gente pesquisou bastante. A gente viu que o processo deu aplicar para um mestrado na Finlândia poderia demorar, porque apesar de eu ser professora de inglês no Brasil, eu nunca fiz o TOEFL ou o IELTS ou Cambridge, que são exames de proficiência que a Finlândia exige na hora de você aplicar para a universidade como aluno estrangeiro. Então você precisa provar por meio de um desses testes que você fala inglês o suficiente para poder entrar numa universidade da Finlândia. Vários países, na verdade, exigem isso, né? Se você vai fazer um curso em inglês. Então eu comecei a pesquisar aulas, cursos para poder me preparar para o IELTS ou o TOEFL, um desses exames. E a preparação mínima era de 6 meses. Não é detalhe, tá, gente? Não é porque você fala inglês que significa que você vai ser aprovada num nível alto deste teste, mesmo eu sendo professora. Porque não é a questão do saber, mas sim saber como responder a esse teste, né? Porque tem umas coisinhas lá que são diferentes de um teste normal de inglês, tá bom? Então a questão é saber como responder em tempo hábil e tirar uma nota alta neste teste. Então eu teria que sim fazer um cursinho preparatório. E o curso mínimo seriam 6 meses, caríssimo, seria muito caro. Aí depois eu teria que pagar para fazer a prova. A prova também era muito cara, ela era no mínimo uns R$800 se eu fosse fazer aqui no Brasil. Aí esperar para o resultado ser aprovada no nível exigido, que é C1 ou C2, que são os níveis mais altos desta prova. E aí depois disso tudo, que aí eu poderia juntar documentos, traduzir para poder aplicar para um mestrado na Finlândia. Então todo este processo duraria pelo menos mais 1 ano inteiro. E olhe lá, tá? E nisso eu também teria que ter uma comprovação financeira do valor para pagar o mestrado por ano, que eu lembro que na época era no mínimo uns 13.000 € por ano. Depende do curso, né? Então, eu não ia ter esse dinheiro, claro. Meu marido com certeza me emprestaria, né? Mas duraria um tempo, tá, gente? Aí depois a gente achou um visto de relacionamento, não um visto de casamento. A gente achou um visto de relacionamento. Este visto é para quem quer morar com seu parceiro ou parceira na Finlândia sem ser casado ainda, né? Para poder ter um tempo de conhecer. Só que esse visto também era bem complicado. Primeiro, eu tinha que comprovar 10.000 € por ano em que eu fosse morar na Finlândia. Então, por exemplo,
consegui o visto, vou morar na Finlândia, eu tenho que ter 10 mil euros pro primeiro ano. Depois de um ano eu tinha que refazer o visto, aplicar de novo pro visto e comprovar mais 10 mil euros e assim por diante. Coisa que também o meu marido poderia me emprestar, colocar na minha conta bancária, mas não era só isso o problema. O problema é que este visto é muito restrito. Com este visto você não pode trabalhar na Finlândia livremente em qualquer área. Você pode trabalhar, mas somente em áreas específicas. Então eu não poderia procurar emprego em qualquer área. Eu poderia trabalhar em daycares, por exemplo, porque o visto dizia que você só poderia trabalhar na sua área de atuação. Então estaria dentro da minha área de atuação, que é a educação, né? Mas se eu quisesse expandir para outra coisa, eu não poderia. Além disso, eu conheci uma menina que trabalhou comigo numa creche que foi com esse visto para morar junto com o namorado dela, e ela não conseguia nem abrir conta em banco porque ela não tinha direito a fazer eu não lembro agora, tá? Eu não sei se ela não teve direito a registrar municipalidade, porque ela não tinha um visto permanente. Eu não lembro, eu só sei que por causa dessas restrições, ela não conseguia nem abrir conta na Finlândia. Então, o salário ela recebia pela conta do então namorado dela. Acho que hoje em dia eles estão casados. Enfim, então era um visto muito restrito, sabe? Seria muito chato. E aí meu marido um dia fez uma videochamada comigo e ele falou: a gente se ama, a gente já tem certeza que a gente quer ficar junto, por que a gente não se casa? Então foi assim, gente, o meu pedido de casamento foi desse jeito, nada romântico, bem prático, bem finlandês, sabe? Aí ele falou: por que a gente não se casa? Aí eu falei: você tem certeza disso? Aí ele falou: tenho, você não tem? Eu falei: tenho. Não vou lembrar de novo exatamente o papo, mas foi mais ou menos assim. E a gente conversou, ok, vamos nos casar então. E foi assim, gente, a gente decidiu assim que ia se casar desse jeito. Depois de analisar todas as situações. Por quê? Casando, eu poderia estudar de graça se eu quiser. Por exemplo, eu quero fazer um mestrado, inclusive eu queria fazer um mestrado. Eu sendo casada com ele, eu poderia registrar minha municipalidade facilmente, que é registrar que você mora num lugar. Com isso, ter direito à conta bancária, ao serviço público de saúde. Eu poderia trabalhar em qualquer área, irrestritamente. Eu poderia aplicar para qualquer emprego. Eu poderia aplicar para o Integration Program, que é Programa de Integração, que é um programa que dá para residentes estrangeiros o direito de você estudar por um ano a língua finlandesa, full time, o dia todo, e para poder depois sim ser inserido no mercado de trabalho. E durante esse período de estudo de um ano, você tem direito ao seguro-desemprego no valor de mais ou menos 800 euros. Então, eu poderia estudar por um ano, receber 800 euros por mês para isso e ainda no final ter a chance de falar finlandês fluentemente e ser inserida no mercado de trabalho. O que não aconteceu. Eu me inscrevi para esse programa, mas não aconteceu, porque hoje em dia eu arrumei um emprego full time, então, né, eu prefiro ganhar um salário normal do que ganhar só 800 euros, por exemplo. E, inclusive, para quem não sabe, eu sou uma professora assistente em uma creche finlandesa e tem vídeo explicando tudo sobre creches finlandesas aqui no meu canal, e depois dá uma olhadinha aí, tá? Gente, então, enfim, sendo casada, eu teria todos os direitos, seria muito mais fácil a nossa vida na Finlândia juntos do que com essas restrições todas, do que esperar para um mestrado. E a gente se ama, né? Então, por que não? Tanto que a gente tá casado até hoje, tá dando tudo certo, e é isso. E aí, beleza, aí começou a saga de pesquisar quais documentos precisam para se casar na Finlândia. Inclusive, já tem vídeo aqui no meu canal que eu fiz quando eu ainda estava morando no Brasil, explicando toda a nossa saga de documentação para se casar na Finlândia. Então, podem assistir que vai estar aí, tá bom? Beleza, então, essa decisão de se casar foi em outubro de 2021. Então, vou contar a linha do tempo aqui de novo. Abril de 2020 a gente se conheceu, ficamos conversando, sendo amigos, de abril de 2020 até abril de 2021. Em abril de 2021 a gente decidiu namorar. Julho de 2021 ele veio para o Brasil. Setembro de 2021 ele também veio para o Brasil. Outubro a gente decidiu se casar. A gente decidiu que nos casaríamos em janeiro de 2023. Por quê? Qual era a nossa intenção antes? Como eu sou servidora no Brasil,
eu pensei, não vou largar tudo assim, né? Vai que a gente se casa e não dá certo. Então eu resolvi aplicar para uma licença que a gente tem direito aqui no Brasil, que é servidor público, uma licença chamada Licença para Tratar de Interesses Particulares. Esta licença não é remunerada, então ela é mais fácil de conseguir e ela dura 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2 anos. Então você pode ficar aí até 4 anos de licença de um serviço público sem receber nada por isso, é claro, e fazer o que você quiser da sua vida. Então era isso que eu pretendia. Então pedi essa licença, aplicar para o casamento e aí em janeiro de 2023 a gente se casaria. Por quê? Só janeiro de 2023, porque eu teria todo esse período para organizar minha vida, pedir a licença e, enfim, eu decidi, a gente ia se casar em janeiro de 2023 na Finlândia e eu já ia ficar direto a aplicar para o visto, né, de morar já direto na Finlândia, certo? Só que quando a gente pesquisou esta opção, a gente viu que eu me casando na Finlândia, aí depois que você se casa, você já não tá morando legalmente no país, não, gente. Você tem que aplicar para uma coisa chamada Residence Permit, que é permissão de residência. O meu seria Family Ties, laços familiares, porque seria por casamento. Para aplicar para esse Residence Permit, eu posso aplicar tanto do Brasil quanto da Finlândia. Aplicando da Finlândia, não importa do Brasil ou da Finlândia, mas o processo pode durar até 9 meses. Durante esses 9 meses, se eu estivesse aplicado da Finlândia, eu estaria ilegal. Por exemplo, vamos supor que eu apliquei, e aí o meu Residence Permit foi aprovado somente em 9 meses. Durante esses 9 meses eu estaria ilegal, porque eu não teria, por mais que eu estivesse aplicado, eu não estaria, eu estaria morando na Finlândia sem um documento. Na Finlândia, gente, nenhum imigrante consegue nada sem um Residence Permit. Você não consegue abrir conta no banco. Aliás, você não consegue registrar sua municipalidade, provar que você tem um endereço na Finlândia. Porque o fato de você não conseguir aplicar para a municipalidade, você não consegue atendimento médico, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue trabalhar sem Residence Permit, você não consegue nada. Então, seria muito inútil eu ficar na Finlândia esse tempo todo esperando pelo Residence Permit, sem poder fazer nada, sabe? Você praticamente não existe, você não pode fazer nada. Então, outra coisa também que a gente considerou é que em janeiro de 2023 a minha filha já seria há muito tempo maior de idade, porque a nossa intenção inicial era trazer a minha filha, na época ela era ainda menor de idade. Então, para isso a gente teria que aplicar para o Residence Permit enquanto a minha filha ainda fosse menor de idade, para ela poder vir para a Finlândia também. Então a gente resolveu fazer diferente, a gente resolveu adiantar o casamento para janeiro de 2022, porque a minha filha ainda seria menor de idade. Lembrando que eu só posso aplicar para o Residence Permit depois de casada, certo? Então, em janeiro de 2023, a minha filha já estaria com 19 anos, aliás, com 18 anos, não ia dar, né? Então, o que é que a gente fez? Voltando no tempo, a gente, em outubro de 2021, vamos casar em janeiro de 2022. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tinha somente 3 meses para organizar tudo isso. Então a gente correu atrás, pesquisou o que é que tinha que fazer. Tem vídeo no canal, não vou explicar essa parte. Mandei os documentos, ele recebeu, ele traduziu, aplicou lá mandou os documentos lá pro Maestrat, eu acho que é o nome, que é o cartório. Casamento foi autorizado, a gente marcou dia 7 de janeiro de 2022, casar. E aí, então, beleza. Em janeiro de 2022, eu e minha filha viemos para a Finlândia para passar um mês. Nós nos casamos, como vocês podem ver nas fotos aí. Nós nos casamos. Foi uma cerimônia lindíssima, linda mesmo. Foi muito especial. Essa parte eu vou contar aqui agora com mais detalhes. No início, quando a gente resolveu que ia casar, que o casamento já estava tudo certinho para janeiro de 2022, no início a gente pensava em só fazer a cerimônia no cartório e um almoço ou jantar na casa dos pais dele com alguns poucos convidados. Só que aí a gente foi ficando tão empolgado, principalmente o meu marido e a minha sogra, que a gente ia se casar na Finlândia, então
lá na Finlândia eles poderiam organizar melhor. Eu no Brasil não poderia fazer muita coisa. Foi ficando tão empolgado, e meu marido e minha sogra também. Minha sogra, uma fofa. Eles organizaram de um modo tão mais elaborado que acabou que a gente convidou muito mais gente. A gente resolveu fazer. A gente alugou um espaço lá perto da casa dos pais dele. Então a gente alugou este espaço para festas. Na verdade, meu marido e os meus sogros, que é lindo. E aí a cerimônia foi lá. Como vocês podem ver aí algumas fotos. Nosso casamento foi no cartório. Olha as fotinhas aí. Pam, pam, pam. Não, nosso casamento foi no cartório. Foi lindo, foi bem emocionante. Aí depois nós fomos para este local que a gente alugou, né? E a gente recebeu amigos. Por ser ainda época de Covid, a gente não pôde convidar muita gente, mas ainda foram, assim, acho que quase 20 pessoas. A gente tomou todos os cuidados possíveis e tal. E aí foi a coisa mais linda, gente. Não o casamento sim foi fofo, mas assim, a cerimônia foi a coisa mais linda. O meu cunhado Thomas ajudou a organizar. Ele foi como se fosse um cerimonialista. Ele tirou fotos, né, com a câmera do meu marido. A gente não contratou nenhum fotógrafo profissional, mas as fotos ficaram lindas. São basicamente fotos das câmeras do meu marido e do celular do meu marido na época. Ficaram lindas, parecendo fotos profissionais. Aí todo mundo teve, né, um certo discurso. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meu marido, eu, minha filha. Foi a coisa mais linda, teve choro. Gente, foi lindo. Há muitos anos atrás, eu trabalhei como cerimonialista em casamento aqui no Brasil. Trabalhei em casamentos muito chiques, mas a cerimônia do meu casamento foi a coisa mais linda, porque tava nesse ambiente, nessa vibes aí toda de madeira, local histórico, tinha neve. Foi a coisa mais linda, gente. Foi muito lindo, foi muito emocionante. Até hoje, quando eu lembro do meu casamento, parece que foi um sonho que eu vivi, né? Foi muito lindo, foi muito romântico. O meu marido e a minha sogra, sabe, eu fiquei impressionada com a organização deles, sabe? Porque foram basicamente eles que organizaram. Escolhemos nossa música que a gente ama do Nightwish, When Your Lips Are Still Red. Não posso tocar aqui porque senão o YouTube, né, dá copyright. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying. Beleza, casamos. E aí, lembra que eu falei que se eu ficasse na Finlândia direto depois do casamento, aplicando para o Residence Permit, eu ia ficar à toa na Finlândia, né, sem poder fazer nada. Então a gente decidiu que eu ia casar e voltar para o Brasil. Então eu voltei para o Brasil e fui organizar na verdade a saga para poder ainda, gente, meu Deus, muito chata essa parte, foi muito chata. O que é que eu fiz primeiramente? Antes de eu falar das documentações, né? Então fui na diretora da minha escola, contei pra ela que antes de eu viajar, que eu ia me casar e tarará, que eu tava pretendendo tirar a minha licença de 2 anos. Ela me deu todo o suporte, voltei pro Brasil, falei com ela de novo. Pronto, a intenção era mudar 1 ano depois pra Finlândia, janeiro de 2023. Então ela perguntou, quando é que você quer se mudar pra Finlândia? Eu falei, janeiro de 2023. Aí ela falou, então só em dezembro você vem e pede. Aí em dezembro ela assinou tudo, entrei com a licença foi aprovada em janeiro, certinho. E aí, beleza, mudei pra Finlândia. Mas antes disso, voltando no tempo, janeiro de 2022, voltei pro Brasil. E aí, a saga pra poder mudar de passaporte, porque eu adotei o sobrenome do meu marido junto com o meu sobrenome. Não, por quê, gente? Eu sei que é complicado, você fala, você vai colocar o nome do seu marido, vai ter que mudar tudo. Mas por que a gente fez isso também? Porque eu queria também, lógico, o sobrenome dele. Mas a gente fez isso também pensando no empregos futuros. A Finlândia, dependendo da área para qual você aplica para empregos, se eles verem que é um sobrenome estrangeiro, eles não vão te chamar nem para entrevista. Infelizmente é assim, tá, gente? Depende da área, é claro. E aí a gente conversou, não, vamos adotar também, não só por isso, mas pela questão prática de você ser chamada para entrevistas. Então eu coloquei também pensando nisso. E aí, para isso, a gente precisaria que eu trocasse o meu passaporte antes de aplicar para o Residence Permit, para poder meu Residence Permit já vir com o meu novo nome, meu nome finlandês. E aí cheguei no Brasil, então,
fui, primeiramente, antes de você ir mudar o seu passaporte, você primeiro tem que registrar o seu casamento no Brasil. Eu esqueci qual é o nome correto para isso, né? Então eu fui registrar o meu casamento no Brasil. Para isso eu tive que traduzir a certidão de casamento do finlandês para o português. E aí traduzi, acho que a gente traduziu isso ainda na Finlândia, eu já trouxe eles traduzidos. E aí fui no cartório, paguei a taxa lá. Transcrever o casamento. Então, aí eles transcreveram o casamento finlandês no Brasil e aí me deram lá a certidão de casamento brasileira, é uma transcrição do casamento finlandês. Então significa que eu não sou só casada, a gente não é só casado na Finlândia, a gente é casado aqui no Brasil e também tem, né, somos regidos pelas leis brasileiras de casamento. Bom, a partir disso, dei entrada no passaporte e aí precisei levar a certidão brasileira, tá? E aí levei a certidão brasileira e tal, aí fiz meu passaporte. Só quando eu estava com o passaporte em mãos, que foi, gente, no final de março, olha só o tanto que durou, de janeiro que eu me casei, só no final de março que eu tive o meu passaporte, né? Isso que eu tô falando resumido, né? Por causa dos prazos e tal. Aí que a gente foi juntar todo o documento necessário, a documentação necessária, tanto do meu marido, meus e da minha filha, e a gente foi dar entrada no Residence Permit no iniciozinho de abril. Demos entrada no Residence Permit. Não vou explicar como é que foi o processo aqui, porque é outra história, vou ainda fazer um vídeo para essa parte, tá? Fomos lá fizemos online, depois fomos na embaixada. E aí, neste período que foi, então, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, né, que foi essa saga de esperar pro Residence Permit, para pedir licença. Foi um ano, assim, muito estressante para mim em vários quesitos, porque não sei, gente, psicologicamente para mim eu fiquei muito abalada, eu tive muita crise de ansiedade, era muita mudança na minha vida, começou a me dar muitos medos, e medo de Residence Permit não ser aprovado, medo da minha licença não ser aprovada, porque se não fosse aprovada eu ia ter que tomar uma decisão, eu ia ter que pedir exoneração, jogar tudo pro alto e ir pra Finlândia. Eu não queria fazer isso, por mais que eu amo meu marido, eu não queria correr esse risco, e nem ele queria também que eu fizesse correr esse risco. Medo também do Residence Permit não ser aprovado, e aí tomar outra decisão do meu marido vir pra cá ou não, que não seria ruim, mas ele teria que abrir mão do emprego dele, ou tentar achar um outro emprego online pra ele vir morar no Brasil. Então foi tudo isso. Neste meio termo, enquanto o Residence Permit ainda estava correndo, a minha filha fez 18 anos em junho, o que não prejudica, eles falaram pra mim que, aplicando enquanto ela ainda é menor de idade, mesmo se o Residence Permit é aprovado depois, não importa, o que importa é a data que eu apliquei. Então ela teria sim o Residence Permit aprovado. Mas aí, o que aconteceu? A minha filha estava no ensino médio, antes de conhecer meu marido, já estudando muito no ensino médio. A minha filha sempre foi estudiosa, tá? Estudando muito pro Enem e para vestibulares. E aí ela passou no Enem, e aí ela passou em duas universidades, uma pública e uma privada, né? Nos cursos que ela queria. Então, nisso que ela foi aprovada, antes do Residence Permit ser aprovado, ela já começou a estudar nas universidades. Ela começou em agosto a estudar numa universidade, na privada, que ela conseguiu um desconto de 70%, porque ela tinha uma nota muito boa. E ela começou a fazer publicidade e propaganda de manhã. E nisso ela ainda estava aguardando os resultados da Universidade Pública Federal. Aí ela também foi aprovada e começou a estudar. Só que antes disso, beleza. Então, julho ela fez 18 anos, agosto ela começou a estudar na universidade privada, e aí já começou o balançar de não querer vir mais pra Finlândia por causa de vários motivos, entre eles, dela não ter que recomeçar tudo de novo na Finlândia, ter que passar por esse processo todo de aplicar pra universidade e tal. E além disso, a gente procurou intensivamente para exatamente os cursos que ela queria. A gente não achou eles em inglês, achou em finlandês, tem vários cursos na Finlândia inteira em inglês, né, pra você estudar, mas a gente não achou exatamente os que ela queria. Tinha, por exemplo, só marketing, mas não exatamente, quando ela olhava o conteúdo, não era o conteúdo que ela queria marketing, né. Outro curso que ela queria, história da arte, que ela estudou hoje em dia na universidade pública, a gente não achou história da arte, a gente achou várias coisas relacionadas à história e à arte, mas não isso, não em inglês, por exemplo, né. Enfim, e aí quando foi em setembro, o nosso Residence Permit foi aprovado, o meu e o dela. Quando foi em setembro também, ela descobriu que foi aprovada também na universidade pública para a História da Arte, e em outubro, porque na época a universidade pública ainda estava afetada, o calendário ainda estava afetado por causa da pandemia, então as aulas começaram somente em outubro, e aí ela também começou a estudar nessa universidade. Então era de manhã numa universidade privada, à noite na universidade pública. E aí fez balançar mais ainda o fato de ela não querer vir para a Finlândia, e ainda acabou ela decidindo que ela não viria para a Finlândia. Eu apoiei, lógico que eu não poderia forçar, né, porque ela aí já tinha 18 anos e tal. E aí foi mais uma coisa que me deixou muito, assim, abalada, não abalada, não, assim,
E ela também, lógico, né? Porque, querendo ou não, a mãe dela estaria se mudando pra Finlândia, né? Ela com 18 aninhos e tal. Mas ela já era maior de idade, né? Então não podia fazer muita coisa se ela não queria, né? E também, graças a Deus, a minha filha hoje tá indo super bem aqui no Brasil. Ela tá fazendo ainda as 2 faculdades. Ela agora tá trabalhando no órgão público, na parte do Centro Cultural deste órgão público, pelo curso História da Arte. Ela tá super feliz, super realizada profissionalmente, né? Esse início de carreira. A gente colocou ela nesse flat aqui. Nosso residence permit foi aprovado. Ela decidiu que não viria. E tudo certo até então, né? Aí quando foi dezembro, fechei o ano escolar. Nesse ano todo eu tava trabalhando. Durante este ano, o meu marido veio pra cá, que eu esqueci de falar. Então a gente casou em janeiro. Em abril ele veio e ficou 5 semanas. Em novembro ele veio e ficou 3 semanas. Então a gente se viu. Em julho eu vim pra cá. A gente fez... Lembram? Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei, quando eu e meu marido ainda estávamos conversando, que eu tinha comprado uma viagem pra Dinamarca, e ele falou, legal, a gente pode fazer essa viagem juntos e tal. Então, não pude viajar porque ainda as fronteiras estavam fechadas. Então, eu reagendei essa viagem para julho de 2022, né? Depois que a gente estava casado. E aí eu fui pra Dinamarca, ele foi se encontrar comigo, então a gente fez nossa viagem já como casal, juntos, né? A gente foi pra Dinamarca, Suécia e Finlândia. Então eu passei 2 semanas em julho com ele, né? Então, abril ele veio, em julho eu fui, novembro ele veio. Então, no ano que a gente se casou, a gente ficou 1 ano morando em países diferentes, mas a gente se viu 4 vezes, né? Em dezembro acabou o ano escolar. E aí eu fui e dei entrada na minha licença não remunerada. A licença foi aprovada em janeiro. E aí começou a saga da mudança, né? Aí, beleza. Outra coisa, gente, outro detalhe. Como eu tenho muitas coisas, né, principalmente roupa, sapato, quando eu fui em janeiro pra casar, eu já levei um monte de coisa e já deixei lá. Quando meu marido veio em abril, ele trouxe muitas coisas minhas pro Brasil e deixou na Finlândia. Em julho eu também deixei várias coisas. Em novembro ele levou mais coisas minhas. Então, foi tranquilo, porque a gente foi esperto, né, e já foi mudando as nossas coisas, sabe? De pouquinho em pouquinho, as minhas coisas. E aí minha licença foi aprovada em janeiro. E aí, só que aí, o que é que acontece? Eu morava muito longe, em Valparaíso do Goiás, que fica mais ou menos 40 minutos daqui do centro de Brasília. E a minha filha já estava estudando aqui. Ela vinha de carro, né? Só que a nossa intenção antes era a minha filha continuar no mesmo apartamento em que morávamos, que era bacana, num condomínio fechado, seguro. Porém, a gente pensou que ia ser muito cansativo para ela. Porque até então, na época, ela não trabalhava ainda. Ela teria que vir pra universidade de manhã, voltar lá do Valparaíso. Aí vinha à noite e voltar pro Valparaíso pra no outro dia acordar cedíssimo e vir de novo pra universidade. Então, ia ser muito contramão. Ia ser também um baque pra ela, eu me mudando, ela ficando sozinha e, né, ter que se organizar a vida. Ela já fazia isso, porém, ela chegava, eu tava em casa, tinha comidinha pronta e tal. E aí a gente resolveu procurar um flat pra ela aqui, pertinho da universidade dela e agora do trabalho. E aí foi isso que a gente fez. Então, eu organizei toda a minha mudança pra Finlândia. E aí, quando foi no final de janeiro, já faltando 2 semanas pra eu me mudar pra Finlândia, faltando 3 semanas na verdade, a gente resolveu procurar apartamento pra ela aqui. E aí a gente começou a procurar e tarará, achamos. Quando foi exatamente 2 semanas pra eu me mudar pra Finlândia, a gente achou esse flat e aí a gente se mudou, eu e ela, né? Então, querendo ou não, morei aqui com ela 5 dias ainda antes de eu me mudar pra Finlândia. A gente se mudou. Essa fase da mudança em janeiro foi muito estressante também, muito, 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 muito. Principalmente pra mim, porque minha filha nessa época estava estudando na universidade pública à noite por causa do calendário bagunçado, né? E aí, então eu tava lidando assim com a mudança basicamente sozinha. Ela me ajudava, claro, um pouquinho, mas eu tava fazendo praticamente tudo sozinha. E aí, gente, mudança não é coisa de Deus, é muito estressante. Então, primeiro eu lidei com toda a minha mudança, organizando tudo, jogando um monte de coisa fora. E aí depois fui organizar a mudança mesmo de móveis, de coisas pra cá. Vendi muitos móveis, porque aqui é só um flat, a gente morava num apartamento, agora ela mora no flat. Então vendi muita coisa, graças a Deus, vendi muito rápido. Eu anunciava que vendia, rapidão. Meus pais também ajudaram a comprar coisas de mim, né? E aí a gente mudou, mas a mudança foi muito estressante. Não, gente, eu lembro que foi uma experiência muito traumática pra mim. O ano de 2022 foi um ano muito difícil pra mim psicologicamente. E aí em janeiro foi psicologicamente e fisicamente. Porque aí tava chegando a época de mudar e deixar minha filha aqui. Foi muito difícil. E aí, né, até que finalmente, em 25 de janeiro de 2023,
eu pego o voo para vir para Finlândia. Foi muito emocionante me despedir da minha família no aeroporto, principalmente da minha filha, né? Foi muito, muito, tanto que eu não registrei, a minha intenção era fazer um vlog mudando para a Finlândia. Não tive cabeça pra nada disso. Eu não registrei no Instagram, não registrei, não fiz nada pro YouTube, porque realmente foi muito traumático. Se vocês quiserem acompanhar, tem um diário de mudança, né? Aí também no YouTube, todo o processo de organizar a mudança pra Finlândia, e depois acabou se tornando um diário de mudança pra minha filha, né? Pra mudar pra cá, porque depois eu não tive cabeça pra registrar nada referente à minha jornada do voo do Brasil pra Finlândia, porque realmente foi muito difícil pra mim, né? E aí mudei, graças a Deus tá dando tudo certo. Estou morando com meu marido já há 1 ano e meio, basicamente. Agora tô no Brasil visitando a minha família e tá tudo dando certo. Como vocês já sabem, para quem assistiu o vídeo sobre creches, eu estou trabalhando. A gente mora no nosso apartamento próprio, que é nosso já. Tá dando, graças a Deus, tudo certinho. Minha filha aqui tá super bem. Ela estuda ainda nas 2 universidades. Ela já está no 3º estágio. Ela tá bem e tal. Então tá tudo dando certo, graças a Deus, né? E é isso, gente. Essa foi a minha saga depois que eu conheci o meu marido, né? Como a vida vira assim de uma hora para outra. A vida é muito louca, gente. É incrível como você conhecer uma pessoa muda a sua vida assim drasticamente, né? E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, eu conheci meu marido quando eu tinha 37 anos. Me casei com janeiro de 2022. Me casei com 38 anos já. Eu nunca pensei... Gente, eu não achava mais que eu iria me casar. Sinceramente, antes de eu conhecer meu marido, eu não achava. Não que isso seja um sonho pra todo mundo, mas, assim, eu tô falando isso porque juro, eu não achava que eu fosse me casar. Eu achava que eu ia ficar solteirona. O que também não seria um problema. Mas é incrível, porque eu só me casei porque é o meu marido. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, tá? Não exige... Eu falo pra minha filha, não queira menos do que você vê o Ante, meu marido, fazendo o que ele faz por mim, né? E também por você, que ele praticamente adotou a minha filha. Então, tenha o meu marido como exemplo para a sua vida. Não queira menos do que isso, porque eu só tô casada hoje porque ele realmente é uma pessoa além do comum, gente. É uma pessoa muito boa. Eu tive muita sorte, né? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que há esperança, sim, né? Há amor ainda aos 40 anos, basicamente, né? Eu fiz 40 anos na Finlândia, né? Foi triste um pouquinho porque eu tava longe da minha família, principalmente da minha filha, né? Ela não estava lá nesse marco da minha vida, mas, né? Foi diferente porque eu estava na Finlândia ao lado do meu marido. Nunca imaginei na minha vida que o meu aniversário de 40 anos seria ao lado do meu marido e ainda em outro país. Muito doido. A vida é muito doida, gente. Muito doida mesmo. Graças a Deus, a minha filha, a gente tem condições de trazer a minha filha para a Finlândia. Então, desde que eu me mudei para a Finlândia, a minha filha foi em fevereiro de 2023. Ela foi em dezembro de 2023 também. Passou 2 meses, ela ficou de dezembro até fevereiro deste ano, de 2024. Agora eu estou aqui no Brasil por 1 mês para ficar com ela. E da próxima vez que ela vai, talvez vai ser somente no verão do ano que vem, porque ela agora tá trabalhando também, né? E é isso. Então, assim, graças a Deus, ela pode ir pra Finlândia, né? A gente pode vir pro Brasil para visitar ela. Então, a gente tem sim bastante contato ainda, graças a Deus. Então, é muito doido. Gente, não percam esperança no amor. Existe amor, tá bom? Uma hora chega. Se você quiser, é claro. Se você não quiser, também tá tudo bem, né, gente? Mas uma hora vai chegar, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir o meu vídeo, se inscreverem, por favor, tá bom? Obrigada. Tchau!